Então, meu anjo, bom dia. Vamos ver se eu consigo tirar a sua dúvida. Ó, na etapa 6 no E1, ele te dá uma integral dupla, ele te dá uma raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. E ele fala que é limitada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Note que isso aqui é uma circunferência de raio 1, isso aqui é uma circunferência de raio 2. Então o que ele está falando? Ele está falando que ele tem uma figura, né? E embaixo, lá no eixo x e y, você tem duas circunferências. Então, na realidade, tu tem essa figura aqui, né? Só que ela é inclinada, ela é deitada, né? O que vai acontecer? Se você fizer um corte nela, cortar aqui, eu vou ter uma circunferência. E o que ele está fazendo na realidade é assim, ó, eu tenho o eixo z, x e y, né? Ó, esse aqui é x, isso aqui é y. Eu já tenho a altura que é dada por esse cara aqui. Eu tenho que definir o x e o y, que são essas duas integrais aqui, ó. É isso aqui que eu tenho que definir. Então, se eu pegar esse cara aqui, planificar, jogar ele na parte inferior aqui, eu vou ter um círculo. E ele fala o seguinte, ele quer o valor ali, ó, tendo esse círculo, ó, são dois cortes, tá vendo? Com o raio sendo 1 e o raio sendo 2. Então eu tenho dois cortes ali planificados, ó. Eu tenho aqui, ó, 1 e isso tudo aqui sendo 2. E ele quer esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? É igual uma rosquinha. Ele quer isso aqui. Aí o que eu faço? Eu posso trabalhar na forma retangular. O que seria a forma retangular? Eu tenho a primeira integral que dá a curva, o corte, né? Que é essa aqui. E tem a segunda integral que me dá a variação numérica, que é essa aqui. Então aqui eu parti só na parte positiva, eu peguei só o positivo do x, tá vendo? Quando eu isolar o x, ó, como é raiz quadrada, eu tenho mais ou menos e tenho mais ou menos. Aqui eu só estou pegando um pedacinho, é como se eu pegasse, cortasse isso aqui no meio. Cortei isso aqui no meio, só estou trabalhando com essa parte aqui. Então eu peguei a parte positiva, ó, maior valor, menor valor do x. E a variação, como aqui é 1 e 2, então ele vai trabalhar com 1 e 2, né? Só que eu tenho ele positivo e ele negativo, ou seja, tem a parte de cima e a parte de baixo. Então aqui é só multiplicar por 2. Isso aqui que seria a forma retangular. A forma retangular é sempre na forma de um retângulo que ele abre a área. Ou seja, ele pega sempre assim, ó, daqui e vai varrendo até chegar ao final. Então seria do 1 até o 2, tá vendo? Isso aqui seria a forma retangular. E essas funções aqui, ó, com raiz, vai me dar um corte nesse retângulo aqui. Ou seja, isso aqui vai me dar a superfície que eu quero, que é aquela curvatura ali, ó. Beleza. Quando eu tenho esse tipo de integral aqui, ó, tá vendo? Eu tenho raiz aqui, tenho raiz aqui. O que vai acontecer? Vai me dar muito trabalho, eu vou cair em integrais trigonométricas. Então é comum a gente utilizar o que? A fórmula sendo polar. Como eu faço polar? Aí eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. E o dx e o dy sempre vai ser r dr dθ. Ou dy e dx sempre r dr dθ. Então é só substituir, ó, substituir na minha integral. Lembra, eu tinha integral dupla de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, substituir por r ao quadrado, e o dx dy por r dr dθ. Aqui, ó, essa primeira variação é o raio, então aqui é referente a r, e aqui, ó, a segunda variação é θ. Então esse carinha aqui, ó, é referente ao θ. Aí eu olho da seguinte maneira. Como eu tenho duas circunferências, eu tenho o menor raio, que é 1, e o maior raio. Então aqui seria do 1 até o 2. Agora eu tenho o ângulo. O ângulo, como ele não botou restrição nenhuma, não falou que era primeiro quadrante, segundo quadrante, primeiro octante, então vai ser de 0 até 2π. E agora é só resolver essa integralzinha aí. Aí fica mais fácil.